Om Hara. Bem-vindo, bem-vinda de volta nesse estudo que aponta as origens, os objetivos, a espiritualidade da tradição tântrica. Quando nós falamos da palavra Tantra, eu já falei isso na aula anterior, mas é importante também observar que existe uma outra definição dessa palavra, onde tan vem da palavra Tanoti, que é uma palavra do sânscrito, uma língua muito usada no Tantra. A palavra Tanoti significa a expansão. É como se você, como se eu, fôssemos uma sementinha e podemos ou não vir tornar-se uma grande árvore. O Tantra crê, e boa parte da psicologia, principalmente junguiana, que muitas vidas são desperdiçadas, que muitas pessoas permanecem a vida inteira como uma semente que nunca se torna uma grande árvore, como Jesus dizia, abrigo para todos os pássaros do céu. Então a ideia de Tanoti, que origina a palavra tan, daí vem a palavra tan, é você expandir a tua vida. É o que eu chamei anteriormente de plenitude, de totalidade, de inteireza também. Tem pessoas que jamais alcançam essa plenitude e que no Tantra um dos nomes disso é Samadhi, iluminação, que nós vamos estar falando no decorrer do teu curso. Então, tan, expansão. E a palavra de tra, que tem tantra, mantra, yantra são símbolos, vamos ver isso já. Essa termo tra vem de trayati, que é uma consciência de todos os nossos potenciais. Na lição passada eu estava falando do sistema tribal e agora eu passo para vocês, na imagem número 17, imagens do filme e do livro As Brumas de Avalon, que tratam de uma cultura matriarcal, que valoriza o feminino. E na época dos sapiens, logo quando os sapiens começam a entrar em contato com a agricultura, que os sapiens eram coletores de alimentos, nós começamos a perder esse culto à grande mãe, o culto ao feminino, que no Tantra pode ser chamado de Shakti, a energia feminina. Inclusive, várias escolas de Tantra são shaktaístas, cultuam mais Shakti do que propriamente Shiva. Shiva está mais ligado ao yoga, mas ambos são mestres tântricos. E as Brumas de Avalon mostram quando várias tradições patriarcais, que veem só Deus como masculino, começam a tomar conta do planeta. E o que é uma cultura matriarcal? É uma cultura que valoriza a sensorialidade, o corpo. Então o Tantra, com seus conceitos de chakras, de kundalini, de nadis, que são os rios de energia, nadis, kundalini, que é a energia da libido, da vida, do orgone, e chakras, que são centros energéticos, que a visão do Tantra é muito diferente da visão ocidental, muito diferente. A visão ocidental, na minha opinião, é muito superficial, muito bobinha, muito água com açúcar. Mas o Tantra valoriza, voltando, a sensorialidade, o toque, o abraço, as massoterapias, a desrepressão, que é uma liberdade que os povos tribais têm, uma grande liberdade, e também sensorial, desrepressor e matriarcal, o culto ao feminino, porque a mãe dá de mamar, o bebê, ele nasce da região sexual, que é chamada de sacra. Vocês imaginam que na época dos sapiens, provavelmente a mulher ia engordando, germinando a vida, e logo em seguida a mulher expelia a vida, e o homem chegaria ali e veneraria aquela vida que se manifesta. Então o Tantra valoriza por demais o corpo, e você, como terapeuta, futuro terapeuta, você tem que cuidar demais do teu corpo, cuidar demais em quem você toca, como você toca, quem você permite que toque o seu corpo também. Na imagem de número 18, nós temos aqui dois sadhus. Essas pinturas que eles têm no rosto representam a tradição
que eles seguem. O cabelo comprido é uma referência a Shiva, o criador do yoga, e eles são sannyasis, que são renunciantes. Isso aqui são aqueles nomes que eu falei para vocês no início da nossa aula, que é o nome sannyas, que você renuncia um monte de coisas. Por exemplo, eu renunciei a alguns alimentos. Durante o curso eu falo disso com vocês. Não necessariamente você vai fazer isso, mas eu renunciei a alguns alimentos, renunciei falar palavrões, renunciei algumas formas de riqueza. Eu tenho como uma opção de vida ser classe média, ter uma simplicidade na vida, isso para mim é fundamental, uma vida simples. Eu renunciei a uma série de elementos da minha vida, alguns valores políticos, algumas regras da civilização. Esses sannyasis que tem aqui, que são sannyasis do Tantra mesmo, eles renunciaram muitas coisas, mas note que eles têm uma característica meio tribal, de colorir o corpo. Tantra é muito feminino. Você vê as divindades tântricas, mesmo Shiva, que é masculina, nós vamos ver uma imagem já dele. Ele tem brincos, ele é todo arrumado, ele é todo bonito, que é uma característica do Tantra, e eu poderia dizer que é uma característica da própria Índia. Essa beleza, essa sensorialidade. E essas pessoas que você vê aqui, elas têm uma prática muito elaborada. Uma prática, o Tantra vai direto em busca da iluminação, direto de viver a vida plenamente, e normalmente essas pessoas se isolam. Alguns professores de Tantra ocidentais buscam muito assim a fama, o reconhecimento, aparecer. Os sannyasis vivem meio escondidos, vivem meio guardados. Isso é uma característica aqui dessa ideia do Tantra. E note que eles têm um colar. Esse colar se chama Tantu. Tantu é um colar, quando você é iniciado um sacerdote ou uma sacerdotisa tântrica, você recebe esse colar Tantu, que tem a mesma raiz da palavra Tan. Esse Tantu significa que você teceu a própria vida. Ele tem esse colar juntamente com esse Japa Mala, que é um colar de orações. Na imagem número 19, 19ª, nós já temos a imagem de Shiva. Shiva ejaculando pela cabeça, num êxtase, com o tridente que representa o poder sobre o mundo físico da alma e espiritual, com o lingam, que é essa pedra que está na frente de Shiva, que muitas vezes é associada ao pênis. Não necessariamente é isso, vamos falar depois. Ele está sentado sobre a pele de um tigre, então Shiva é Pashupati, que é o senhor da floresta, o senhor dos animais. Muitas pessoas chamam às vezes uma gatinha de Shiva. Minha gatinha é Shiva. Eu falo, mas Shiva é um nome masculino. Sério, porque a imagem às vezes para alguns confundem. Porque é tão equilibrado o masculino e o feminino que há essa confusão. Shiva tem um colar de contas na mão esquerda, ele está em oração, e ao mesmo tempo a mão aberta direita, ele está plenamente vivendo a vida. A montaria dele é o touro que está por detrás, ele é o senhor da luz, é Surya. Surya significa que é o sol, ser uma luz para si mesmo. Ser uma luz para si mesmo. Ele domina a serpente, que é a Kundalini, e ele tem também esses traços na testa, que é uma representação dos adoradores de Shiva também. Nós vamos encontrar esses traços. Então, o tântrico, você terapeuta, homem ou mulher, você por vezes vai falar ou mentalizar Soham Shiva. Eu sou a divindade máxima da Índia, do yoga, do tantra, que é Shiva. Shiva, aqui você nota, ele é um arquétipo do xamã. Talvez não tenha existido essa figura exatamente, mas sim centenas delas que tinham esse comportamento. E muito saudável. Toda a imagem de Shiva mostra alguém muito saudável, olhando para frente, olhos nos olhos, que é um corpo solto, um corpo bem trabalhado, um corpo muito bem amado. Aqui nós temos na 20ª figura Shiva Nataraja, o Shiva dançarino.
dançando em cima da ignorância, que é essa figura que ele está pisando. Ele tem toda uma postura de dança, e o Tantra tem como uma das metas essa ideia da dança, essa ideia de você dançar na própria vida. Aliás, logo no começo da formação, eu vou te sugerir algumas meditações que você faça dançando como Shiva. E olha, as pessoas que dançam, de um modo geral, elas têm um corpo muito solto, muito carismático, muito vibrante. As pessoas que dançam, elas têm algo diferenciado. É como se a própria aura, o carisma delas chegassem na frente. E um terapeuta tântrico tem que ser muito bem trabalhado na autenticidade e na soltura corporal. Na imagem 21ª, nós temos uma imagem muito antiga de uma cidade chamada Mohenjo-Daro e Harappa, que algumas escavações em torno de 1920, 1930, nessas cidades, Mohenjo-Daro e Harappa, encontraram o que é chamado de um prototantra. As primeiras imagens de uma civilização que chamava Drávida, os dravídicos, eram povos drávidas, como nós brasileiros, que praticamos o samba, praticamos o futebol, praticamos viajar no carnaval. Os drávidas eram um povo que praticava o yoga, que praticavam tantra, que praticavam massagem. Então o tantra era um conjunto de práticas de um povo drávida. Vocês vão ver isso já em outras imagens. E foram encontrados esse selo que está aí na tua frente. Note que a figura de Shiva bem no centro do selo. Ele tem o touro, que é a montaria dele, tem o rinoceronte, tem o elefante, que é uma primeira ideia de Ganesha, da filosofia de ultrapassarmos os obstáculos, e ele tem a imagem do tigre, que ele senta em cima do tigre, mostrando que ele é o senhor dos animais. Esse povo drávida tinha cidades com piscinas, cidades onde todos eram classe média. Aliás, numa tribo não tem rico e pobres. Nenhuma tribo. Nem Tupinambá, Zoé, Chavante, Merinaco, Cherokee, Apaches. Quando uma tribo passa fome, todos passam, que é a diferença da civilização, onde há pessoas muito ricas e outras muito pobres. Então a figura de Shiva, que é um pleno domínio de si mesmo. Olha a postura de yoga, coluna ereta. Eu falo muito para os alunos das formações presenciais de Tantra. Sentem com a coluna ereta, sejam extremamente pontuais. Respirem fundo, tem uma postura que no Tantra é a mesma postura que vem do Karate-do, do Aikido, do Kenjutsu, que é a arte da espada japonesa. Uma postura alinhadíssima. Olha a figura de Shiva ali. Ela é muito alinhada e ela é muito natural. Ela está ali em contato com a terra. Ela está plenamente integrada com vários animais, com várias características de algo meio tribal, meio xamânico. Na imagem 22ª, nós já temos a figura de Shakti, que seria o feminino de Shiva. E algumas terapeutas tântricas vão também entoar esse mantra, Soham Shakti, eu sou o poder do feminino, eu sou a energia do feminino. A Shakti tem vários atributos nas mãos dela, ela domina o yoga, ela domina a matemática, ela domina várias formas de conhecimento. E os adoradores de Shakti, que às vezes são chamados de Shaktas, eles têm a força do feminino, o poder do feminino. Só que o Tantra sempre está ligado ao masculino e ao feminino, que é esse gesto, volta aqui a imagem para mim, que nós fazemos, que se chama Yoni Lingam Mudra. Eu vou fazer contigo várias vezes nesse curso esse gesto que representa o masculino e representa o feminino, o poder de ambos, masculino e feminino. Aqui essa parte de cima seria o Lingam, que é o masculino, como se fosse o pênis, que é Shiva, e aqui esse triângulo é a Yoni, que é a energia feminina da mulher.
Na imagem 23ª, nós temos um livro que até trata, é um livro razoável. Eu tive aula com esse autor, André van Litsenbeth. É um livro muito bonito, mas muitas coisas que estão escritas foram desatualizadas com o tempo. Que a Índia foi invadida pelo povo ariano e os arianos mataram todos os drávidas que praticavam o Tantra. Isso já está desatualizado, não houve essa invasão. O que aconteceu é que os tântricos foram se espalhando quando perceberam que o mundo dos coletores de alimento, o mundo de liberdade, o mundo de culto à natureza estava sendo perdido. Então eles começaram a se espalhar por toda a Índia. Mas esse livro é muito bonito, o nome dele, o livro é muito bonito. O nome se chama Tantra, o culto da feminilidade. Porque por vezes o Tantra é chamado assim, o culto à energia feminina, que é sermos sensoriais, sentirmos muita coisa, matriarcais e desrepressores. Exatamente os valores opostos da civilização. A civilização tem valores patriarcais, repressores, sempre está punindo e procurando punição para tudo, e antissensoriais. O corpo é um inimigo, salvo algumas exceções. Na próxima imagem, então, quando nós falamos das origens do Tantra, olha que essa é a cidade, eu quero muito que vocês pesquisem no site, está ali o nome Mohenjo-Daro, que a tradução é Vale da Morte, porque essas cidades estavam submersas, acreditava-se que tinha vivido povos ali 5.000 anos antes de Cristo, tanto que se você pegar a enciclopédia da Times Life, que é uma referência da história do planeta, história do mundo, a primeira civilização é antes até do Egito. O livro começa como a mais antiga das civilizações, a civilização Drávida. E se você notar, casas com piscinas, ali nós temos a planta da cidade do lado direito, com ruas, avenidas, centros de meditações. Era uma cultura assim muito interessante, muito interessante. Era um povo muito justo, tinha um aspecto de justiça muito grande, e esse povo vivia ali às margens do rio Indo. Mohenjo-Daro era uma das cidades, então somente uma das cidades. Nós temos várias figuras que vocês vão encontrar nos sites dessa cultura, de pessoas fazendo yoga, de pessoas fazendo meditação. Você nota a geometria dessa cidade, é de uma perfeição. A gente pega a bagunça das cidades grandes, vamos até abrir uma exceção para Paris, com coisas completamente desequilibradas, com uma leitura completamente, tudo é baseado em asfalto, e essa cidade Mohenjo-Daro em Harappa, apesar de ter muitas pedras, tinham os lugares de parques, os lugares para as práticas de yoga, tínhamos também casas com piscina, porque era um lugar muito quente. A escrita desse povo, o povo Drávida, a cidade é Mohenjo-Daro, o povo era Drávida, é uma escrita que usava o Devanagari, que é a escrita dos deuses, que originou talvez o conhecimento dos Vedas, que são vários textos sagrados hindus. Mas os Vedas, na minha opinião, que é a cultura mais Vedanta, ela é mais patriarcal. Isso é muito discutido e em momento algum eu tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Ok? Mas cresce, alguns falam que o Vedanta é uma tradição, o Tantra é outra, eu acho isso uma bobagem. Elas se mesclam, tanto o Tantra quanto o Vedanta. Para quem não sabe o que é Vedanta, depois nós vamos falar um pouco mais, mas são, por enquanto, os seguidores dos Vedas, alguns textos sagrados. Na próxima imagem, imagem número a 25ª imagem, nós temos a reconstituição de uma construção de Mohenjo-Daro, casas de 2 andares, a piscina. Era uma arquitetura extraordinária, uma arquitetura que tinha toda uma filosofia voltada ao prazer, voltada à alegria, como, por exemplo, o Butão,
que é um país budista de linhagem tântrica. A gente vê pelas roupas coloridas desses monges tântricos, do budismo tibetano tântrico, e o Butão está preocupado com a felicidade das pessoas. É o único país hoje do planeta Terra que a preocupação maior é com a felicidade. Agora, é muito difícil determinar exatamente quando surgiram essas cidades Mohenjo-Daro e Harappa, porque escavaram e encontraram uma cidade, mas tem outra embaixo dela. É como se alguns momentos onde acontecessem cataclismas, vírus, pragas, enfim, quando havia esses cataclismos, eles reconstruíam uma outra cidade. Agora, o que isso tem relação com a tua formação? O teu consultório de terapeuta tântrico tem que ser extraordinário. O teu consultório tem que ser uma obra de arte. A forma como você se apresenta, o português correto, uma linguagem adequada, a forma de você se colocar. Na próxima imagem, aqui nós temos um celeiro em Mohenjo-Daro. Volto a repetir, se você colocar Mohenjo-Daro, tem um site só das descobertas arqueológicas dessa cidade maravilhosa. E na imagem 27 nós temos esse selo, que é uma protolíngua. Muito antes da língua egípcia, que é considerada a primeira das línguas, já existia uma escrita que era associada a esse povo, os Drávidas, que eram bem morenos, como o indiano ainda é, de cabelo bem comprido e liso. Os Drávidas. E eles tinham uma escrita que nunca foi decifrada, infelizmente, nunca foi decifrada. Daí não dá nem para ter uma precisão de quando esse povo Drávida começou a desaparecer. Então note que os selos sempre ao culto aos animais. A civilização, de um modo geral, ela tem uma ideia sempre de destruir os animais. A civilização, ela vê o homem como o centro egóico da Terra. Nós somos os mais importantes. As culturas matriarcais determinam que todo o universo foi criado para o ser humano. O que no livro Sapiens, ou qualquer aula de quinta série da biologia, isso chega a ser até risível. O Tantra, ele percebe que nós somos um dentre várias formas do divino, de deuses. E nessas figuras aqui nós temos isso. Shiva, ali do lado direito, embaixo, ele é o homem, o microcosmos do universo, que é o macrocosmos, onde nós temos todos esses animais, todos esses seres da natureza. O Tantra diz que existe uma ordem inteligente no universo quando nós estamos em contato com a natureza. O Tantra busca uma harmonia natural entre você e a natureza. Essa é a função tua, terapeuta tântrico, levar essa harmonia natural para os teus clientes, mostrar para os nossos clientes que existe um Dharma de uma vida boa, de uma vida saudável. E esse Dharma tem relação com o respeito à natureza do corpo e à natureza que nos cerca também. Na imagem de número 28, aqui já vamos definir um pouco mais, o tantrismo. Nós temos aqui, Tantra é um termo amplo indiano, porque ele é usado de várias formas. Inclusive no Ocidente, esse termo tântrico, infelizmente, está sendo muito usado até hoje dentro de um contexto de prostituição. Se você observar alguns anúncios, alguns textos, o Tantra está ligado à prostituição. E ao mesmo tempo que o Tantra está ligado também ao budismo, inclusive ao próprio Dalai Lama, que é um mestre tântrico. Os ensinamentos não podem serem resumidos, porque eu estudo Tantra há mais de 30 anos e são tantas escolas diferentes de Tantra. Então, por vezes, falo, o que é exatamente o Tantra? Exatamente não tem. É uma filosofia riquíssima. Imagina alguém chegar e falar assim, o que é exatamente um paulista? Mas como assim? Como eles moram, como eles vivem, o que eles comem, como eles trabalham. Mas não tem como definir tão rapidamente isso.
Não tem como definir. Então o Tantra, mas se nós formos usar uma palavra, seria isso, é um modo de vida que envolve tudo, como a gente olha para as estrelas, como trata de um animal, como se relaciona sexualmente, como ama, como se alimenta, como cuida do corpo, como usamos ou não uma terapia tântrica, que é o que você está aprendendo aqui comigo. 10 características do Tantra agora que são, digamos, comum em qualquer tradição. A primeira delas é que o Tantra, que é a imagem 29ª, o Tantra tem uma iniciação. A iniciação é como se fosse um batismo. No Tantra isso é chamado de Parampara. É como o Reiki, por exemplo. O Tantra da Califórnia tirou esse batismo, tirou a ideia de você pertencer a uma tradição. É como o Karatê, quando você vai treinar, tem o Goju-Ryu, tem o Shotokan, tem o Kyokushin, tem o Karatê Shorin-Ryo. Existe uma escola, existe uma tradição que você vai seguindo. Então, normalmente, você está ligado a um guru qualificado. No meu caso, eu não faço esse papel de guru. Eu prefiro ser o seu instrutor, o seu professor. Eu sou gente como a gente, apesar de ter um título e um certificado de sacerdote da tradição Nath, o que me permite dar iniciações, que é uma espécie de bênção dentro do amálgama tântrico. E você vai pertencer a uma tradição que te remota até Shiva, o criador mítico do yoga. Com dedicação, com disciplina, com estudo, eu vou poder tocar o teu rosto e permitir que você faça parte dessa tradição. Quem faz as formações, às vezes, à distância, não há esse contato pessoal comigo, mas eu te dou um nome espiritual e esse nome, ao final do mesmo, está escrito Nath. Faço uma iniciação e ao final, mesmo à distância, que você tem o nome Nath, que significa que você pertence à tradição dos sábios, que é Nath, ou dos que buscam a sabedoria. Para mim, a iniciação do Tantra, ou no Reiki, ou o batismo cristão, ou uma iniciação Rosa Cruz, é o que existe de mais importante, da maçonaria, no candomblé, a liturgia da iniciação, no budismo, que você raspa a careca, muda de nome, faz um voto. O Tantra californiano, que surgiu na Califórnia e se espalhou, às vezes até por alguns discípulos, tupiniquins aqui no Brasil também, de alguns mestres indianos, ele tirou essa ideia da iniciação, talvez porque as pessoas não foram para a Índia, não estudaram e não tiveram a iniciação. E eu gostaria muito que você tivesse a oportunidade de ir para a Índia, gostaria demais. Não comigo, que eu não levo mais grupos para a Índia, mas se você puder ir lá, conversar comigo aonde você vai conhecer os tântricos. É lógico que na Índia, se vocês falar eu quero aprender Tantra, eles já falam, é um curioso ocidental que só quer saber de sexo ou de massagens genitais. Mas se você puder ultrapassar, conversar com alguns gurus e falar, não, eu quero estudar, quero ser um terapeuta extraordinário. O contrário de extraordinário é ordinário. Quero entrar muito para valer nessa tradição. Aí, uau, você vai ser uma pessoa abençoada, ir para o Nepal, ir para o Tibete, ir para a Índia. Segunda característica do Tantra, se dá conta que a iluminação ela é corporal também. O Tantra vê que o corpo é iluminado, a mente é iluminada. Vamos falar mais para frente do que é a iluminação. Mas o Tantra escolhe o caminho difícil da iluminação. Tem o fácil e tem o difícil. Fala disso mais para frente. Mas o difícil é muito bonito, te dá uma disciplina do outro mundo. A iluminação passa por uma ativação dos chakras, não equilíbrio. Por jejuns, por muito yoga, por um cuidado com o corpo, por um contato com a natureza. O Tantra vai buscar não a ideia de o iluminado, ele nega o corpo. Existem algumas escolas que sim, o caminho passa por negar-se completamente o corpo, mas o Tantra não. O Tantra aceita teu corpo. Não é certo nem errado, é um caminho.
Terceira característica, a libertação no Tantra tem relação com uma energia chamada Kundalini Shakti, que é a libido de Freud, o desejo, ou o orgone de Reich. E essa percepção da energia Kundalini não tem relação, às vezes, com algumas pessoas que vão falar, eu tenho uma dor de cabeça, a minha Kundalini, ou eu fiz uma massagem que despertou a Kundalini da pessoa. Não. O que despertou na maior parte das massagens é o prana, a energia vital. Kundalini, você vai ter uma ou outra experiência na vida dela, e é uma experiência quase uma alquimia que dura muito tempo. As pessoas entram num transe, algo que dilacera o ego. Vamos estar falando disso mais para frente, mas e vamos prestar atenção aqui nesse curso, que eu vou cobrar muito de você, a pronúncia correta. Então repete: Kundalini, chakras, nadis, Anahata Chakra. Porque para o tântrico que estuda essa filosofia, é importante ele ter um domínio do sânscrito. Não que ele vai ficar corrigindo ou brigando com outras pessoas, isso não. Mas nós vamos ter um domínio do sânscrito para podermos nos expressar corretamente. Então, Kundalini Shakti. Quarta característica, a percepção que nós estamos vivendo, segundo os indianos, uma era chamada Kali Yuga, a idade de ferro. Ao contrário, muitas vezes, de uma visão da nova era, que estamos na idade de ouro, e não tem certo ou errado, o Tantra é assim. Otávio, eu não concordo com isso. Não tem problema. Eu tenho um lado meu que é muito do Zen budismo, mas eu entendo que o Tantra é desse jeito. Essa é a filosofia. E na visão tântrica nós estamos na Kali Yuga, que seria a idade de ferro. Uma idade muito difícil, onde a cada 4 coisas que vemos, 3 estão erradas. 4 elementos de justiça, 3 estão erradas. Cada ato de amor, 3 de poder. E como diz Mestre Jung, aonde há poder, não há amor. Eu concordo com Jung. Aonde há poder, não há amor. Então, essa idade que nós estamos, que é a idade de ferro na visão indiana, os hindus dizem que o Tantra é a filosofia que iria transformar essa idade, que ia ajudar a transformação. E quando vemos o Dalai Lama, que é o mestre tântrico, difundir a meditação, hoje fala-se em meditação no mundo inteiro. Quando nós vemos o yoga, que é tântrico, ser difundido no mundo inteiro, como elementos para se lidar com a idade das trevas, o yoga, a meditação, o contato com a natureza, mas ao mesmo tempo os mestres tântricos já diziam que o Tantra seria massacrado na Kali Yuga, queriam acabar, ao mesmo tempo que teríamos um Tantra extraordinário, que chama Dakshina Taratantriki, que é um Tantra de linha de direita, teríamos um Tantra de linha de esquerda que seria associado a só ganhar dinheiro, a erotismo, a sexualidade, a uma coisa muito... Porque toda a espiritualidade tem esse lado muito alto e outro muito baixo. Olha o catolicismo, ele tem São Francisco, que é um dos maiores picos da consciência mundial, é Francisco, que vem falar dos animais. O Tantra já fala há muito tempo, mas é a única escola católica que fala da natureza e dos animais. E ao mesmo tempo a igreja traz uma das coisas mais baixas que existe, que é a Inquisição. O Tantra também, ele é o pico da montanha, ele é o alto do Himalaia, mas ao mesmo tempo ele pode ser uma das coisas mais baixas que existem. Mas quando ele é utilizado como um pico, como alto da consciência, como você vai usar, o Tantra é extraordinário. E eu digo isso eu tendo um pé no Zen budismo. Quinta característica, eu já falei um pouco disso, você praticar muito. O Tantra é muito prático, não se apega muito a textos, mas também não é ignorante em relação a texto, não é ignorante. Tem que conhecer um pouco da filosofia do Tantra. Como diz o George Feuerstein, um iniciado na trilha tântrica
no caminho tântrico, você é um Siddha. Um Siddha é alguém que tem disciplina, que pesquisa, que vai atrás, mas de uma experiência própria, não do que os outros dizem. A sexta característica é que a nossa energia sexual, que é chamada de sombra ou de nosso bicho, deve ser usada em busca da plenitude, em busca da totalidade. O Tantra não nega a energia sexual, ao contrário, utiliza-se da mesma, principalmente nos processos de cura. Então, o Tantra não nega essa energia, não fica bloqueando, como algumas escolas espirituais da Índia, que você se torna um brahmacharya, que é alguém que faz um voto de não viver a sexualidade. Lógico que isso uma coisa é a teoria. Eu sou brahmacharya, eu nego a sexualidade, eu não faço sexo com ninguém. A realidade é que, de repente, é muito raro hoje alguém conseguir isso. Muito raro. E, de repente, a pessoa se diz um assexuado e, de repente, quando vai fazer sexo, justifica isso através de elementos tântricos. Quer dizer, usa o Tantra para justificar, às vezes, a falha do celibatário. Mas existe esse caminho, sim, do celibato. Existe. No budismo tibetano tem muito. O Tantra é um outro caminho, olha para o outro lado. A sétima característica isso é uma visão mais espiritualista do Tantra, que diz que a iluminação nos tira de um ciclo de reencarnação. Isso eu não vou abordar nesse curso. O oitavo item é praticar com disciplina. Nessa formação que você está fazendo comigo, você vai ganhar uma faixa preta no final da mesma, porque você foi até o fim. Hoje você é faixa branca, você está começando. Tem gente que faz 1-2 meses de curso e para na faixa laranja. Teve pessoas que vão até a metade, param na faixa verde, quase até o fim, roxa, marrom. E se você for ao final do curso, você é um terapeuta faixa preta. Não quer dizer que eu vou dar essas faixas para você. A preta, sim, ao final da formação. A nona característica do Tantra é que a nossa natureza é Shakti, é feminina, é a mãe terra. Somos filhos da terra. E a 10ª característica do Tantra está associada com os poderes do Tantra, que às vezes isso é muito mitificado, mas é o poder de você ser você mesma, de você falar a verdade, de você ter mais saúde, um corpo flexível, de você estar de bem com a vida, ter uma vida simples. Eu vejo os poderes do Tantra muito por aqui. O George Feuerstein fala que um dos poderes do Tantra é a ideia de que nós conseguimos lidar com a matéria, porque o Tantra lida muito bem com a matéria, mais do que talvez qualquer outro caminho espiritual, e lida com a espiritualidade também. Então o Tantra une o espírito com a matéria, a alma com a ideia do corpo, tirando todas as ilusões e vendo as coisas claramente como elas são. Ok? Então vamos parar aqui. Essa é a segunda aula. Vamos para a terceira em seguida. E estuda, se dedica. É muito importante que você me ajude a fazer de ti uma das melhores terapeutas do planeta, tá bom? Amor de amor a ti. Até a próxima aula.